Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos já estão em pé, abram a Bíblia no livro de Evangelho de João, no capítulo de número 7 e o versículo de número 38. Graças a Deus que nos dá a vitória e nos proporciona uma oportunidade de estar mais uma vez na sua casa para juntos nós adorarmos ao Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 7 e versículo de número 38. Glória a Deus. Bênção de Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Graças a Deus, irmão. Estão ficando bom de Bíblia, hein? Que bênção. Diz assim a palavra do Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vou ler mais uma vez. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. A água, ela é fundamental para a existência humana. Sem água, fatalmente você morrerá. Você precisa de água. Há quem diga que o nosso corpo é mais água do que qualquer outra coisa. Nós praticamente somos água. Há quem diga que o planeta em que vivemos não deveria ser chamado planeta Terra, deveria ser chamado planeta Água, porque tem muita água no planeta e a vida do planeta não consiste em si só na Terra, mais na água do que na Terra. Então, se colocasse o nome de planeta Água, não estaria nada de errado. A água é fundamental. Se você discorda de mim, é só ficar uns 3 dias sem beber, aí você já vai concordar comigo. A água é fundamental, você precisa de água. E a água é um negócio, irmão, que assim, nós temos água. Aqui, você tem água, ela está na tua torneira. Você abre e a água desce e você bebe. Você não sabe o valor que tem por causa disso. Quer ver se tu morasse no Brasil, lá no Nordeste, num canto lá, que não tem água, que tem que pôr um balde na cabeça e andar 2-3 quilômetros para buscar. Ou não, para facilitar, para você não precisar ficar andando tanto, é só esperar o caminhão-pipa chegar com a água, e quando o caminhão-pipa chegar, você pega e vai correndo antes que acabe pegar a sua porção de água. Aí você saberia o valor que tem a água, porque é indispensável. Não dá para viver sem água, irmão. Não tem como você dizer: não, eu vou cortar a água. A água não preciso mais, porque dá muito trabalho. Não tem como cortar, você tem que ter água, você precisa de água. Nós não sabemos tanto da dificuldade porque nós temos água, não sentimos a necessidade. Mas quem sente a necessidade pode afirmar o que eu estou dizendo. A água tem que bater o esforço, tem que fazer acontecer, mas tem que ter água. Você precisa de água. E a mulher aqui, do João capítulo 4, ela vai meio-dia lá buscar a água no poço. Aí quando Jesus pede água para ela fala assim: você está falando com a pessoa errada, porque eu sou samaritano, você é judeu, você não pode pedir água para mim. Aí Jesus responde para ela e diz:
Se você soubesse com quem que você está falando, você me pediria e eu te daria a água viva. A mulher não entendeu, irmão. A mulher continuou dizendo: mas Senhor, o Senhor nem trouxe nenhum tipo de vasilha para tirar a água. O poço é fundo. O Senhor está dizendo que o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que ele mesmo fez o poço, que ele mesmo bebeu dessa água, que os animais dele beberam dessa água, todo mundo bebeu dessa água. O Senhor está dizendo que é maior do que eles, para o Senhor dizer que vai me dar uma água melhor. Note que a mulher não está falando da mesma água que Jesus está falando. Jesus está falando da água viva que jorra de dentro. A mulher está falando da água do poço. É impressionante, né? Parece que essa mulher não tem senso. Parece que ela não sabe que são duas coisas diferentes. Ela está querendo dizer, ela não está entendendo. Pois é. Nos dias de hoje, infelizmente, tem crente batendo cabeça, tem gente batendo cabeça porque não conseguiu dividir uma coisa da outra ainda. As coisas naturais não são a mesma coisa que as coisas espirituais. A água que Jesus tem para dar para a igreja não é a água que você bebe agora e tem que voltar a beber de novo, e tem que ficar bebendo de novo, e tem que beber de novo. Jesus está dizendo que Ele vai te dar uma água viva, que vai jorrar de dentro para fora. E você prefere continuar pegando e bebendo a água que não mata a sede. Mata a sede no momento, mas continua com sede e tem que beber de novo. Está faltando água viva nas igrejas de hoje. Está faltando água viva nos púlpitos das igrejas de hoje. Está faltando água viva nos lares dos crentes de hoje. Está faltando água viva. Tem muita água, mas não é a água viva. Muito tipo de água que estão distribuindo por aí, mas não é a água que Jesus está falando. Enquanto não abrir a visão e entender do que é que Jesus está falando, vai continuar bebendo água que não mata a sede. E dá trabalho, tem que ir para o poço buscar, tem que trazer para casa, tem que beber, tem que ir de novo todo dia, e dá uma canseira. E chega um ponto que você já não aguenta mais ir buscar a água, porque você já está muito cansado, está fadigado, e cada vez mais difícil, e cada vez mais complicado, enquanto Jesus tem uma água que vai jorrar de dentro para fora. Eu vou falar de novo, vai jorrar de dentro para fora. Jesus diz lá no versículo de número 38: se alguém tem sede, esse é o primeiro ponto para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus está falando disso, Ele está falando do Espírito Santo de Deus. A água viva que jorra de dentro para fora não são coisas que pega com a mão, não são coisas materiais, são coisas de Deus. É o Espírito Santo jorrando de dentro para fora. Jesus está dizendo: se alguém tem sede, se tiver sede, então é um candidato a ser cheio do Espírito Santo. Pergunta para a sua análise: a igreja de hoje tem sede do Espírito Santo? A igreja de hoje realmente anseia por ser cheia do Espírito Santo? A igreja de hoje é uma igreja que busca o Espírito Santo, que quer pelo menos ter uma comunhão com o Espírito Santo, que dá ao Espírito Santo pelo menos espaço na sua vida? Eu sinto informar, nós vivemos numa era em que a igreja, num plano geral, não tem sede do Espírito Santo. Fala muito do Espírito Santo, mas não tem sede dele, não deseja, não aspira. Não é aquele sentimento de Davi: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Não, não tem nada a ver. O camarada coloca o Espírito Santo como se fosse algo que ele pudesse usar a hora que ele precisasse. Daí ele tem ali, ele pega, ele tira, ele larga, a hora que ele precisar, um adereço a mais. Tipo, você vai para a igreja, você tem a Bíblia, tem a harpa, e daí tem o Espírito Santo também. Você pode até perder sua Bíblia, a sua harpa pode se despedaçar, mas uma coisa que você não pode perder é o Espírito Santo de Deus.
Você não pode perder, você tem que ter esse desejo, essa vontade, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Essa sede de ser cheio do Espírito Santo é o que precisa aqui, nesse lugar onde eu estou pregando. Sede do Espírito Santo. Não é lá na China, é aqui mesmo, aqui nesse lugar. Em todo lugar onde essa palavra é pregada, essa sede tem que voltar. A igreja primitiva dava muito certo, porque todos tinham sede. E sabe o que acontece? Quem tem sede recebe água. Só falta a sede. Porque eles tinham sede? Tinham. Então a Bíblia diz lá em Atos: e todos eram cheios do Espírito Santo. O que eu gosto de Deus é que Deus não dá as coisas pela metade, irmão. O que Deus dá, Deus enche. Aleluia. Deus não dá o Espírito assim, ó, de pingo, não. Ele quer te encher do Espírito Santo. Aleluia. Ele quer te encher. O que atrapalha você de ter sede de Deus? O que atrapalha? Orgulho. Orgulho. As pessoas têm orgulho próprio. As pessoas são orgulhosas das posições que têm. Ah, mas se alguém vê eu buscando a água, se alguém te ver eu prostrado por causa da água. Sabe o que eu me lembrei agora? O pastor Jimmy Swaggart contou uma história e eu escutei há muito tempo atrás numa fita gravada. Um homem era bêbado, mas muito bêbado. Aquele homem não tinha o que fazer, estava perdido, estava muito perdido na bebida. E quando ele viu que perdeu tudo, família, tudo, quando tudo estava destruído na vida dele, ele foi até uma igreja e disse para o pastor: pastor, eu cansei de ser bêbado, eu não quero mais ser bêbado, pastor, eu quero mudar de vida, mas a questão é que eu não consigo. Por mais que eu lute, eu não consigo, a bebida é maior do que eu. E o pastor disse para ele: Deus acabou de falar comigo. O que você vai fazer para você largar da bebida e nunca mais beber? Diga, pastor, eu quero fazer. Você quer? Quero. Então você vai dobrar o seu joelho aqui e vai ir de joelho caminhando até a tua casa. Você vai andar de joelho no meio da rua até a tua casa, da igreja até a tua casa. Quando ele ouviu isso, ele falou para o pastor: mas pastor, isso é ridículo. O pastor disse: mas você já é ridículo. Você já está no fundo do poço. Você é ridículo demais. Você está achando que vai fazer uma coisa absurda, mas você já fez uma coisa absurda. Você trocou a sua vida por causa da bebida. Andar de joelho não faz muita diferença. E ele disse: mas então é isso que eu vou fazer. Dobrou os joelhos e foi andando de joelho pela rua. E quando ele está andando pela rua, as pessoas estão vendo e falam: o bêbado está bem bêbado mesmo. E quando ele passa pelo bar, os amigos dizem: vamos lá andar com ele também. Mas ele vai andando de joelho, as pessoas vão rindo, vão caçoando, e ele chega em casa. E ele chega em casa, se levanta e se torna um homem de Deus. Nunca mais bebe, tem a vida mudada, porque ele obedeceu uma palavra profética. Ele obedeceu uma determinação de um homem de Deus e teve a vida mudada. Mas o que eu quero ilustrar? Eu quero ilustrar que às vezes você vai achar estranho o comportamento, o jeito que você vai se postar diante das pessoas na busca pelo Espírito Santo. A maioria das pessoas não é batizada com o Espírito Santo, porque ao invés de ser batizada com o Espírito Santo, ela está procurando ao lado dela, ao redor dela, o que as pessoas estão fazendo ou o que as pessoas vão pensar dela caso ela seja batizada com o Espírito Santo. Isso é ridículo.
Sabe o que você precisa? Você precisa ter essa sede. Jogue o teu orgulho, o seu desejo de comandar, joga tudo de lado e tenha sede de Deus. Quem realmente tem sede, irmão, esquece tudo que está à volta. Você acha que o cego de Jericó estava preocupado com quem estava dizendo que não podia gritar? Ele tinha uma sede, ele precisava de um milagre. Ele não estava nem aí com quem estava dizendo, se era o governador, se era o prefeito da cidade, se era a gente mais importante, se tinha dinheiro ou se não tinha. Ele não estava nem ligando. Ele estava precisando de um milagre e ele estava aclamando alto. Assim também é quem tem sede pelo Espírito Santo. Quem tem sede pelo Espírito Santo não fica preocupado com quem está do lado. Está focado no desejo de ser cheio do Espírito Santo. Está precisando o quê? Sede do Espírito Santo. Jesus disse: se alguém tem sede. Mais uma coisa que tem impedido muitas pessoas de ser cheias do Espírito Santo: coloca a culpa no irmão. Eu não sou cheio do Espírito Santo porque a igreja que eu congrego ela não dá muita vazão para isso. O pastor lá, ele prega de um jeito que não dá assim para a gente mergulhar e ser cheio. Irmão, não tem nada a ver com o pastor. É você, rapaz. É você e Deus. É o Espírito Santo que virá sobre você. Mas é você, rapaz. O Espírito Santo vai descer sobre você. Para de culpar alguém. Mas a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Sempre tem alguém que a pessoa está culpando para se esquivar. Tem gente que nem ora mais, porque diz: não, eu não posso orar, porque se eu orar, o meu esposo vai me olhar diferente. Deixa que ore diferente, rapaz, continua orando. Se você continuar e manter a sua vida em oração, vai mudar toda a história da sua casa. Eu congregava numa igreja que tinha o hábito de orar antes do culto, mas o povo foi se acomodando, e chegou um ponto que já não estavam muito assim interessados em orar antes do culto. Mas tinha uma senhora, uma anciã na igreja, que ela ainda era fiel. E ela chega no culto, faltando uns 15 minutos para começar. E as irmãs estão sentadas uma do lado da outra, conversando sobre a receita do bolo. O irmão está sentado do lado do outro, conversando sobre o carro, não sei das quantas. Está todo mundo conversando, porque já não achava necessário mais orar. A velhinha chegou, bem devagarzinho, achou o lugarzinho dela, curvou-se diante de Deus e começou a orar. E eu estou dizendo que ela começou a orar, eu não estou dizendo que ela orava baixinho para ninguém ouvir, não, ela orou para todo mundo ouvir. Ela começou a orar e dizer: Deus de poder, Senhor, avivamento só pode vir do Senhor. O Senhor é quem manda fogo, o Senhor é quem incendeia os corações. Ainda que esteja frio, vai novamente incendiar. E ela começou a orar de verdade, irmão. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Todo mundo na igreja ficou constrangido de ficar conversando sobre coisa boba, e todo mundo foi dobrando o joelho e orando também. Quando chegou a hora do culto, a igreja estava incendiada, os crentes estavam tudo orando. Uma pessoa cheia de Deus muda uma situação. Você não é para ser influenciado, você é a influência que Deus conta. Deus conta com você para fazer a mudança. Se você é cheio do Espírito Santo, você chega numa igreja fria, daqui a pouco a igreja pegou fogo. Porque você é cheio de Deus, você é a luz de Deus. Aonde você acha que as trevas vão sobressair sobre a luz? Um palito de fósforo ligado no lugar mais escuro ilumina todo o ambiente. Você é o palito de fósforo que Deus vai usar para incendiar esse lugar. Glória a Deus. Jesus disse: quem tem sede precisa admitir. A busca é individual. Você precisa admitir que tem sede e você precisa buscar. Aí Jesus diz: venha a mim. Porque não adianta nada você ter sede e ir para outro lugar, irmão. A única pessoa que pode saciar a tua sede é Jesus. É Ele que é o dono da água da vida. Ele diz: se você pedisse, eu lhe daria. Eu sou o proprietário da água, é eu quem dou a água. Eu tenho a água, você vem a mim e eu te dou a água.
Simples assim. Não adianta você buscar a água em outro lugar. Não adianta você ficar buscando a água em outras fontes. A água viva, só Jesus tem para dar. Você pode conseguir vários tipos de água, mas a água viva é só Jesus. Hoje em dia tem gente colocando a água dentro de um jarro bem bonito para chamar a tua atenção. Aí você vai pelo jarro bonito e esquece que aquela água não é a água viva. É só um jarro com água dentro. Tem que ser Jesus. Só Jesus pode saciar a tua sede. Só Ele batiza com o Espírito Santo. João disse: eu batizo com água. Eu batizo com água. Eu batizo com água aqui para remissão do nosso pecado, para arrependimento. Mas Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É só Jesus que batiza com o Espírito Santo. Não adianta ir para outro lugar. Não, eu vou pedir para não sei quem vai me ajudar. Não, ele não pode te ajudar. É o Jesus que batiza. Por isso que a maioria das vezes, quando antigamente se fazia muito, hoje já não se faz mais, mas quando se chamava o povo para frente para ser batizado com o Espírito Santo, uma das coisas que o ministro aqui recomendava é: irmão, não pense em mais nada, só glorifica Jesus, só diz glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Para você ser batizado com o Espírito Santo, tira os seus olhos de tudo, porque os seus olhos têm que se voltar para Jesus, é Ele que batiza. Essa técnica era para que as pessoas saíssem das outras dimensões e entrassem na dimensão de Jesus. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. E olha que fantástico, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, né? Mas tem gente cobrando pedágio. Da mesma coisa é na questão do batismo do Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Qualquer pessoa no meio do caminho, cobrando pedágio, fazendo qualquer tipo de esforço para ganhar em cima disso, é mercenário. Porque só Jesus batiza com o Espírito Santo. Se uma pessoa disser para você: me dá R$100 que eu oro por você e você vai ser batizado com o Espírito Santo, é bandido, irmão. É bandido. Não é de Deus esse negócio. Porque o poder vem do alto, não é da pessoa. Como é que ela pode cobrar R$100? Tem até um caso na Bíblia de um cidadão que viu os apóstolos, colocava as mãos e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E ele, sempre um artista regional, pensou: isso seria fantástico para mim. Chegou aos apóstolos e disse: dá-me desse poder, porque eu estou vendo aqui, estou tendo umas ideias. E os apóstolos disseram: o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque julgaste que o poder de Deus se compra com dinheiro. Não, irmão, essa água é de graça, mas é só Jesus quem dá. E Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmão, vou voltar no ponto. A gente está na igreja, Jesus está aqui, a água está aqui, mas nós não bebemos. O Espírito Santo ele tá querendo, irmão, mas entrar na tua vida com tanto poder, quer impulsionar tanto você não tem nem ideia, não tem nem noção. Mas é que ele não vai roubar a sua vida. Essa atitude de beber é sua. Ele não vai abrir a sua boca e enfiar a água goela abaixo. Isso não acontece. O Espírito não é algo que vai possuir você e você não vai ter mais controle. Não, o Espírito é educado e você precisa querer. A Bíblia diz em Efésios 5,18: deixai-vos se encher do Espírito, sejam cheios do Espírito. Se você quiser ser cheio do Espírito, se você quiser esta água fluindo dentro de você, você precisa querer, precisa ir e precisa tomar uma atitude. Note bem. Viu como a água é necessária?
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O Pentecoste acontece, o Espírito desce e os homens de Deus, os apóstolos, os discípulos de Jesus, que vai contar a Bíblia que eram uma questão de 70 pessoas mais ou menos, estavam a falar em outras línguas. Quando a Bíblia está dizendo ali, ela diz assim, ó, e eles falavam, o Espírito concedia, o Espírito desceu, o Espírito deu poder, mas eram os homens que falavam. Você, quando Deus te batiza com o Espírito Santo, se Ele te concede o dom de línguas estranhas, não é o Espírito Santo que fala línguas estranhas através de você, não, é você que fala as línguas que o Espírito Santo está concedendo a você. Mas a boca é sua, o Espírito não toma a sua boca e fala sem você ter o controle. A boca é sua, você fala as palavras que o Espírito está dando. É assim o processo. Para orar por um enfermo, o enfermo ser curado, não é o Espírito que pega você e leva e você põe a mão e ora e o enfermo foi curado. Não, irmão. É você que sabe de Deus na sua vida e você vê a pessoa enferma e sabe que Deus te capacitou e você põe a sua mão sobre aquela pessoa e o poder de Deus flui por você e alcança a pessoa. É atitude. É beber, é ousadia, é você ir, é você tomar, é você. Deus está nesse negócio. Deus quer uma atitude sua. Tem gente que tem toda a capacidade do mundo para fazer uma coisa, mas não faz porque não tem atitude. Eu sou um tipo de gente, irmão, que tem uma filosofia meio padrão de vida. Se não tem cachorro, caça com gato, irmão. É um ditado bem estranho, mas eu adotei isso para a minha vida. Se eu não tenho condições de fazer com algo espetacular, eu faço com o que tenho. E na obra de Deus isso dá muito certo. Se você ficar esperando para estar preparado para fazer a obra de Deus, eu vou dizer para você, você nunca vai fazer. Porque você nunca vai estar à altura de fazer. Não, primeiro eu vou me formar. Quando eu me formar, aí eu posso fazer. Quando você se formar, você vai descobrir que você não sabe nada e que precisa aprender mais. E assim vai, e a vida passou e você não fez. É bom estudar, é bom procurar entender, é bom ir atrás, é bom se aprofundar. Mas entenda uma coisa, Deus vai usar o que você tem. A viúva só tinha uma botija de azeite e foi o suficiente para resolver todo o problema dela. E eu vou profetizar aqui, irmão, vou dizer que tive uma revelação. Até a solução para os vizinhos dela foi aquela situação. Os vizinhos dela foram abençoados através daquela pequena botija de azeite que ela tinha dentro de casa. Tem gente que tem a casa cheia de vaso, mas não recebe o milagre, porque está querendo arrumar mais vaso. Precisa comprar mais vaso. Não, está na hora de você deixar Deus te usar aquilo que você tem. Tem que ousar acreditar, tem que tomar uma atitude. Primeiro descubra o que Deus tem na sua vida, o que Deus tem, e a partir desse momento, deixe Deus encher você. Deixe Deus encher você. Deixe o Espírito controlar você. A palavra cheia do Espírito Santo quer dizer controlado pelo Espírito Santo. Controlado. Você deixa o Espírito tomar o controle. Ele dita as regras e você caminha conforme Ele está dizendo. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A Bíblia diz que é para andar em Espírito. Se vós conheceis o Espírito, então andai em Espírito. Sejam cheios do Espírito. Agora, para mim ir para o último ponto da mensagem e encerrar. A Bíblia diz, no versículo de número 38, que esta fonte, ela vem de dentro de você e jorra para fora. Aqui é muito importante, porque você imagina
que esse rio está vindo de longe e está passando por você. Não. O rio está dentro de você. O Espírito Santo, ele não está vindo de uma corrente que vai passando e chega até você e vai embora. Não. O Espírito Santo está dentro de você. Essa fonte a jorrar, ela está dentro de você. Se você está procurando o Espírito Santo por outros lugares, você está procurando o lugar errado. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Pare de bater cabeça em tanto lugar. Olhe para dentro, porque é lá que ele está. Está dentro de você, uma fonte a jorrar. E quando fala fonte a jorrar, é que a água está jorrando, e você não entende o mistério porque continua jorrando e não tem de onde que está saindo tanta água. Ué, a água não para, mas de onde está vindo a água? A fonte não para. A fonte não para, irmão. A fonte não para. Se a água parar, então está tudo errado. O Espírito Santo na vida do crente não é água morta, é água viva, é água em movimento. Crente cheio do Espírito Santo, ele está avivado, a sua água é viva, as palavras dele é vida, o jeito dele caminhar é vida, aonde ele está tem vida, porque tem uma água que jorra de dentro dele. Então, se jorra de dentro, independe das circunstâncias. À volta está todo mundo endemoniado, mas ele está ali e dentro dele uma água está jorrando. E a situação muda. Estava todo mundo endemoniado, daqui a pouco está todo mundo liberto. Daqui a pouco todo mundo é crente, daqui a pouco todo mundo está buscando a água que jorra de dentro para fora também. Se a água jorra e nunca para de jorrar, então quem está perto se contagia. Porque a água não para de jorrar, então vai alcançar as pessoas que estão à volta. Não tem como essa água aí jorrando e nunca alcançar ninguém, nunca tocar ninguém. Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu sou uma pessoa reservada. Eu não quero me relacionar, não quero mexer com ninguém, não quero tocar em ninguém. Não, então você não é cheio do Espírito Santo. Você é um convencido, só isso. Porque se você é cheio do Espírito Santo, o poder de Deus que está fluindo dentro de você, mesmo que você não tenha a intenção, acaba tocando as outras pessoas. Daqui a pouco alguém chega em você e diz: me diz uma coisa, como é que pode, rapaz, em um momento em que o mundo inteiro está chorando, desesperado, você tem esse brilho no rosto? Como que funciona um negócio desse? Porque o Espírito está na tua vida, é do interior. Primeiro o Espírito opera a regeneração, e quando ele está operando essa regeneração, a água que sai de dentro para fora, ela já vai, essa correnteza, ela vai levando embora, irmão, orgulho, inveja, interesse próprio, amargura, falta de perdão, todas essas coisas vai levando embora, irmão. Vai levando, tudo que é ruim, vai embora, a água que o Espírito está girando dentro de você, está correndo dentro de você, está fazendo o que a Bíblia chama de a lavagem pela palavra de Deus, vai renovando, vai limpando, e cada dia mais você vai se parecendo mais com Jesus, cada dia mais você vai se tornando o padrão que Deus tem para você, o padrão que Deus quer para a sua vida. Se a água está corrente dentro de você, ela está fazendo limpeza. Ela não leva o que é bom e deixa o que é ruim, ela leva o que é ruim e deixa o que é bom, melhora o que é bom. Ela sempre melhora você. Se a pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas é vingativa, mundana, tudo cheio de problema, não perdoa ninguém, não aceita ninguém, irmão, não me engana não. Não me engana não. Como é que pode ser cheio do Espírito Santo e fica prejudicando os outros?
fica tentando atrapalhar a obra de Deus, fazendo panelinha na igreja, vamos derrubar o pastor, vamos não sei o quê, cheio do Espírito Santo. Não pode, não condiz uma coisa com a outra. Deus não trabalha assim. Se a pessoa está sendo cheia do Espírito Santo dia após dia, isso não pode acontecer, irmão. A pessoa tem que estar cada dia mais limpa, menos mentira, menos vaidade, menos impureza, menos amargura, menos ansiedade, menos depressão, porque essas coisas o Espírito lava pela palavra, vai limpando pela palavra. Tem mais uma coisa, irmão, importante. Essa água que jorra dentro de você e que chega até outras pessoas e que muda a sua vida e também vai mudando a vida das outras pessoas, você não é proprietário dela. Você não é dono dessa água. Eu estou pregando essa palavra, mas eu não sou dono dessa palavra. Essa palavra é de Deus. Se eu orar por alguém e essa pessoa for curada do câncer, não fui eu que curei, foi o poder de Deus que flui através de mim que curou essa pessoa. Qualquer coisa que Deus me conceda, por maior que seja, por mais estrondosa, extraordinária que seja, não é propriedade minha, é de Deus através de mim. Este sentimento de que eu sou dono daquilo que está em mim tem feito muitos caírem, tem feito muitos sofrerem, tem feito muitos pagarem um preço muito caro. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que Ele está diante do trono de Deus e ao mesmo tempo Ele está na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é onipresente. À mesma medida que Ele está diante do Pai Todo-Poderoso, Ele está dentro de você. Ele conhece as profundezas de Deus, mas conhece todas as fraquezas tuas, todos os pontos. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele é Deus. Você não é dono do Espírito Santo. Tem mais uma coisa: por o Espírito Santo ser Deus e conceder liberdade para que nós possamos fazer a obra de Deus, não significa que nós somos senhores do mover de Deus na igreja. Não. O Espírito Santo pode, de repente, levantar um sem nome e fazer dele grande, como pode pegar alguém que pensa ser grande e abater, porque ele é Deus. Simplesmente tirou a unção da vida de uma pessoa, a pessoa só está escorada no nome. Eu acho que eu já contei aqui uma experiência, vou encerrar agora, na hora, já vamos orar, mas eu fui filmar um rapaz uma vez, e o rapaz disse assim para mim: viu, foca nos milagres. Deus me usa muito no milagre. Foca nos milagres. A hora que eu estiver orando, você chega com a câmera e foca bem o milagre. Eu falei: meu Deus, hoje vai acontecer milagre de tudo quanto é tipo aqui. Aquele dia não, irmão. Aquele dia não deu certo. Deus não quis fazer milagre aquele dia. Ele não conseguiu fazer nada, irmão. E por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiu, porque ele pensou que ele era dono daquilo. Ele não é. Você não é dono, é Deus que age através de você. Se o Espírito quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser levantar, Ele levanta. Se Ele quiser salvar, Ele salva. O poder pertence a Deus e você é apenas o canal que Deus está usando. Vamos colocar de pé para nós orar? Aquele brado de Jesus continua ainda hoje: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você pode ser cheio de vontade de trabalhar, mas se não tiver essa água viva dentro de você, teu trabalho vai ser muito laborioso. Você pode ter muito desejo, muita sede de outras coisas, mas a principal sede que você precisa ter é de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso,
O Senhor é o Deus de toda a terra, Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja, aquele que vive para sempre. Em tuas mãos, Senhor Deus, está todo o controle. Tu és o soberano. A tua palavra diz que tu sonda todos os corações, conhece todos. Meu Deus, em nome de Jesus, se o Senhor agora está contemplando alguém que ouviu esta palavra e tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio da tua presença, meu Deus, e recompensa, meu Pai, a sua fé, fazendo-o florescer dentro da tua casa e enchendo do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Eu volto a palavra ao pastor. Que Deus abençoe a todos.